não começou? Ah, começou. Beleza, gente? Então, dando continuidade na nossa UC 6.1, tá? Nós estamos falando de programas. Estamos falando aí de todos os programas voltados para a segurança do trabalho, tá? Começamos essa aula semana passada. E hoje eu compartilhei, né, passei para o Ricardo para compartilhar com vocês o cronograma já de novembro, tá? Então, quase que novembro inteiro a gente vai estar junto também falando dessa mesma OC, lá no finalzinho que a gente muda para o C 6.4, tá bom? Então, vamos lá. Eu tinha parado nesse slide, tá? No slide 48, na aula passada, que a gente estava falando PPRA, tal, começou como que a gente faz, né, as técnicas de avaliação, e aí eu terminei no ruído, né? Então, finalizamos aqui nas avaliações no ruído. Tá? Então, falei na aula passada do ruído. Dando continuidade, hoje a gente vai falar dos agentes químicos, é um pouquinho mais complexo, né, os agentes químicos, e as técnicas são um pouco diferenciadas também. Então, vamos lá, nos agentes químicos, que podem ser utilizados monitores de difusão passiva, ou métodos de amostragem instantânea, para avaliação de campo dos empregados. O empregado portador do monitor deverá ser acompanhado durante todo o tempo, não podendo desviar-se da sua rotina de trabalho. A metodologia e também tempo de amostragem deverão seguir as normas da Fundacentro ou da ACGIH. Após a amostragem, os monitores deverão ser avaliados por laboratórios reconhecidos nacional ou internacionalmente. Não é recomendada a utilização de tubos colorimétricos para avaliação dos agentes. Então, a gente está falando PPRA, então nós estávamos falando que primeiro a gente faz uma análise prévia e vamos detectar os agentes que estão presentes no ambiente de trabalho, né, que é uma análise preliminar, né, a gente vai ver o que tem, o que não tem, e a partir daí, então, a gente vai fazer as avaliações quantitativas, né, a gente faz a qualitativa, a gente avalia tudo que tem, ó, tem ruído, tem isso, depois a gente vem medindo. Tá, então, quando a gente vai falar dos agentes químicos, né, ou seja, poeiras, névoas, fumos, né, ou gases, né, vapores, tal, esses caras aí que eles ficam... E como que a gente vai fazer? Como que a gente mede isso aí? Então, tem uma bomba, né, uma bombinha, né, que coloca na cintura do funcionário, e aí... uma mangueirinha, e aqui coloca o filtro, né, próximo da onde? Próximo da região da boca dele, né, a gente acaba colocando aqui, prende na lapela, e aí fica na ponta, né, esse filtro. Essa maquininha, né, essa máquina, ela serve para o quê? Para imitar a respiração, tá? Então ela começa a chupar o ar, né, do ambiente. E ali vai, né? Você está trabalhando, então a gente coloca o funcionário para executar a mesma atividade, mesmo local de trabalho. A gente só monitora, a gente fica ali junto com ele para ver se ele não vai fazer outra atividade ou vai mudar e tal. Então, a fazer sua atividade rotineira, e esse aparelho, né, a bombinha, ela começa a demonstrar que ele está respirando, e o filtro na ponta vai o quê? Armazenar todas esses agentes, né, todas essas químicas que tiver porventura no ar. Aí ele fez, tal, beleza, né, é estipulado um tempo, tudo isso também é conforme norma, né, não é do jeito que você quer, do jeito que a gente acha que deve ser, não. Existem normas, né? Existem tanto as normas da Centro, que é as NHO, assim como também a gente acompanha a CGIH. A NR, ela não fala como fazer a avaliação, ela só coloca os limites de tolerância, tá? Então, ela não coloca como que deve ser feito e tal. E aí, o que a gente faz? A gente vai pela CGIH ou vai pela NHO, tá? E aí, de posse dessa informação, para a gente fazer uma avaliação
certa, perfeita, né? Então, coloca no funcionário, deixa ele super à vontade, né? Fazendo as atividades rotineiras dele, para que não tenha nada, olha, ó, já que eu tô com esse aparelhinho, eu vou só me enfiar em local ruim. Não, deixa ele normal, tá? Envolve a adoção de medidas necessárias e suficientes para eliminação ou redução dos riscos ambientais, né? É o controle dos riscos. Devem ser adotadas medidas de controle quando forem identificados os riscos potenciais na fase da antecipação. Quando forem constatados riscos evidentes à saúde na fase de reconhecimento, quando os resultados da avaliação quantitativa forem superiores aos valores de limites previstos na norma, né, ou NR15 ou na CGIH, e quando, através de controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal, né, entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação desses trabalhadores a que eles ficam expostos. Então, como que a gente controla esses riscos? Como que a gente vai controlar? Então, tem primeiro a adoção das medidas necessárias, né? Isso a gente consegue, às vezes, até numa avaliação preliminar. A gente consegue adotar medidas de controle, quando, então, a gente identifica esses casos, então, identificou o problema, o que a gente faz? Olha, tem X. Aí eu começo a monitorar, ou seja, o que é esse monitoramento? Eu adoto algumas medidas imediatas de corretivas e monitoro para ver se caiu. Aí eu adoto medidas preventivas e adoto quantas medidas forem necessárias para ver o que? Se diminuiu essas concentrações, né? Como que eu faço essas avaliações quantitativas? Né? Como que eu vou saber o resultado? A partir da NR15, tá? Então, quando você pega lá na NR15, folhear lá na NR15, aí você vai ver que tem um monte de produtos químicos, né? E tem os seus limites de tolerância, tá? Tá lá na NR15. Então, quando você fez a avaliação, de cara eu vou lá, olha, tem tal, qual produto que foi identificado aqui nessa avaliação? Ó, foi identificado X produto. X produto, qual o limite de tolerância? X, quanto que deu na avaliação? Porque quando a gente faz aí essa medição, né, com esse aparelhinho e tal, a gente esse laboratório, então, ele vai tirar, né, esse casseta, né, tal, ele vai pegar esse filtro e vai ver o que tem lá e a quantidade e tal. Aí eles vão dar um laudo dizendo, olha, foi identificado isso, 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 a quantidade foi essa, tal. Ele vai explicar direitinho o que tem, se tá. Às vezes, até dependendo do laboratório, ele já fala se está acima do limite de tolerância ou não, se está já no momento da ação ou não, tá? Se a gente chama de limite de ação, tá? Ou bem abaixo, como que ele está. Então, muitos laboratórios, eles já identificam isso, beleza? E também tem uma outra forma da gente controlar, tá? Não somente pela medição, mas é quando detecta, o departamento médico detecta o que? O nexo causal. O que é o nexo causal? O nexo causal é quando tem uma relação da vida laboral do cara, né, com a doença dele. Então, tem uma relação. Tá? Então, é sabido que algumas doenças, né, provenientes do trabalho, então o médico do trabalho ele sabe. Então, se o camarada ele trabalha no meio de problemas respiratórios, né, problemas de riscos químicos, né, sem uma proteção, sem nada, já é sabido que vocês sabem que esses agentes eles podem entrar, né? Tanto se a pessoa respirando ou pela própria pele, né? Pelo contato, ainda se for líquido, né? E por aí vai. Então pode trazer um transtorno para ele. E conforme esse transtorno na saúde dele, quando o médico faz uma avaliação, ele já detecta, pô, pai, então tem isso. Então, um camarada que não fuma, um camarada que está com problema pulmonar, vai fazer uma avaliação pulmonar, falar, olha, você está com X doença, né, no pulmão, e essa X doença ela é provocada por quê? Por concentração de metais X. E qual é o trabalho que você faz? Mexo com o metal X. Então já está evidente, tá? Então, quando a gente tem um nexo causal, então, o camarada tem até, saindo um pouco da química para ficar um pouco mais fácil, o camarada ele trabalha em trabalho repetitivo, né? Então ele acaba fazendo a atividade dele, sempre a mesma atividade,
Aí, daqui a pouco, dá uma lesão por esforço repetitivo, né, uma LER. Então, quando o médico vai ver, ele já vê o que é o nexo causal. Por que ele pegou uma LER? Porque ele tem uma atividade que ele executa constantemente, né, é repetitiva. Então, o médico já fala, pô, essa doença só pode acontecer porque ele tem essa atividade laboral. Então, existe o nexo da causa, tá? Da doença. Então, isso, às vezes a gente não faz uma avaliação, né, na empresa, acaba não fazendo uma avaliação química, porque é uma avaliação um pouco mais cara. O pessoal já deixa passar batido, só faz aquelas, né, por cima lá, ruído e tal, por aí vai. Esquece de fazer a química. E a química, aí o médico faz uma avaliação, vai fazer um raio-x, uma espirometria e tal, aí ele vai ver que o funcionário tem problema pulmonar. Quando vai fazer uma coisa um pouco mais profunda, detecta que tem problema sério. Ainda falando dos controles de risco, deverão ainda ser propostas medidas necessárias e suficientes para eliminação, minimização e controle desses riscos, né, ambientais, sempre que for verificada uma ou mais das seguintes situações. Primeiro, risco potencial na fase da antecipação. É lógico, você vai fazer uma avaliação preliminar, né, você vai fazer um levantamento. É quando você vai fazer um levantamento de risco, aí você já detecta, né, um risco potencial. Você entrou para fazer uma avaliação com o seu checklist, aí você fala, porra, meu, aqui tem o som aqui é bem alto. Como que eu sei? Porque, pô, eu não consigo conversar com um amigo que está aqui a 1 metro de distância. Então, já é claro que o ruído está muito alto. Opa, então já tem ruído. Pô, aí, pelo jeito, é muito alto e ninguém usa protetor. Então, automaticamente, você já viu aí um risco potencial aonde? Na fase de antecipação. Sabe aquela situação que quando você entra num lugar e você já se depara com uma situação totalmente desagradável para o trabalhador? Então você entra no local, você vê cheio de poeira, e o cara sem uma máscara. Fala, porra, meu, eu que estou aqui 2 minutos, já estou sentindo falta de ar, já estou sentindo uma tosse, uma ronquidão, parece que o negócio está entrando no pulmão. Imagine o cara que está aqui direto. Você já viu um risco potencial. Tá? Ou quando forem constatados riscos evidentes à saúde na fase de reconhecimento. Aí é quando a gente vai reconhecer, fiz a antecipação, né, já vi o que tem de olho, aí vou fazer o reconhecimento, então, né, um pouco mais aprofundado, aí, porra, mas espera aí, aqui tem um problema sério da saúde aqui, tá? O camarada ali tá mexendo com produto químico sem luva, sem máscara, tá? Ali tem um pó, o cara tá soldando, né? O cara tá fazendo uma solda, um corte, né? Com oxiacetileno, né? E esse que ele tá fazendo, esse corte ou essa solda, ele sobe, né? Uma fumaça. Essa fumaça de fumos metálicos, né? E essa fumaça, ela tá com uma concentração gigantesca de metais. E ela sobe, daqui a pouco ela esfria, ela se junta, ela cai. E aí, né, por isso que você olha próximo da sola, tem um montão de bolinhas. O que acontece? Quando ela sobe, né, tá condensada, tal, subindo, o camarada respira, porque não tem uma máscara, não tem nada, isso vai direto para o pulmão, resfriou, então vai o quê? Vai entrar nos alvéolos, né, dentro do pulmão, daqui a pouco ele vai ter dificuldades de respirar, e como que eu tiro isso do pulmão? A gente não tira, e aí ele vai lá, inflama e tem problemas seríssimos pulmonar, tá? Quando os resultados das avaliações quantitativas forem superiores aos valores dos limites previstos tanto na NR15 como na CGH. Então, é outra questão que quando já deu acima do limite. Então, eu não sei do problema, né? Eu não conheço as avaliações, então vou fazer uma das primeiras, ou a primeira avaliação, e aí detecta um monte, né, de situações totalmente desagradáveis. Então, aí você depara que fala, pô, meu, mas caramba, tem uma situação aqui muito grave. O camarada aqui deu X, né, de tolueno, xileno, ou seja, coisas cancerígenas, produtos químicos assim, muito ruins. O controle ainda. Quando, após a avaliação quantitativa dos agentes, for constatada exposição acima dos níveis de ação, quais sejam, para agentes químicos, metade do limite de tolerância. Para ruído, a dose é meio, né? Por que a dose é meio? Porque o limite seria 1, que seria 100%.
tá? Então, 100% da dose. O que é o 100% da dose? Aquilo que a gente pega na tabela, então, aquilo é o 100% da dose. Então, você pega lá 85 decibéis, 85 decibéis é 100% para dose de quanto? De 8 horas, né? Então, 90 decibéis é a dose 100% para 4 horas, e assim vai. Então, ali está 100% para aquilo. Se eu ultrapassar ali, eu vou ter o que? Mais. Então, a minha dose vai ser superior. Então, é a mesma coisa. Então, a tolerância tem que ser metade, né? Então, se eu tenho um limite, vamos supor, o meu limite é 1 para um produto químico, né? 1 parte por milhão, 1 miligrama por cúbico, enfim, né? Tá lá na NR, né? O número, né? O valor, a medida. Então, metade daquilo já entra na ação, tá? Quando é produto químico. Finalmente, quando através do controle médico de saúde ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e também a situação dos trabalhadores a que eles ficam expostos. Gente, às vezes você pode, né, começar a trabalhar num local que o cara nunca se preocupou com segurança do trabalho. E os funcionários também não, e os funcionários têm de saúde, e o pessoal parece que passa tudo despercebido, porque a empresa não é séria, a empresa não faz exames admissionais, periódicos, né? Então você percebe que tem um monte de funcionários com problemas seríssimos de saúde, e aí fala, caramba, o que eu vou fazer aqui? Malandro, então. A gente tem que amenizar, a gente tem que trazer esses níveis, né, que estão acima do limite, para o quê? Para os níveis, pelo menos os níveis aceitáveis, né? Quais são os níveis aceitáveis? Esses níveis aí que são abaixo do limite de tolerância. Mas quanto abaixo, né? Bem, quanto mais baixo a gente tiver do limite de tolerância, mais tranquilo a gente está. Por isso que normalmente a gente fala assim, a gente coloca um ponto para a gente entrar na ação. Então, abaixo daquele ponto da ação, que aqui nos produtos químicos é metade, né? E no ruído também é metade da dose, só que o ruído é diferente que a dose, é metade desse cara aí. Então, acontece o quê? Quando começar a chegar na metade, eu começo a me preocupar, porque ainda eu tenho mais metade, tá? Para não chegar no limite de tolerância, para não o funcionário ter uma parte agressiva na sua saúde. Então, isso é muito importante. Então, a gente já fica super esperto. Bom, então a gente tem que estar muito esperto com isso, beleza? Servem alguns exemplos de medidas de controle a serem consideradas, né? Como substituição do agente agressivo. Às vezes a gente encontra alguns obstáculos ou alguma dificuldade, né? Acho que eu já contei muitas histórias minhas aqui, tem mais ainda, de substituir o agente agressivo. Então, quando a gente pega, né, e pega todos os agentes, né, todos os produtos químicos que você tem na empresa, tá? Então, você vai catalogar eles, você vai fazer, catalogar todos os produtos que você tem, que você utiliza. Você vai pegar a FISP de cada um, porque a gente tem que ter o controle desses produtos químicos. E aí você abre, né? Abre o produto químico de uma forma com que você vai avaliar os componentes e tal. Aí você faz aquele diamante de Rúmio. O diamante de Rúmio é aquele, né, losango, né, dividido em 4, que tem a parte vermelha, que é inflamabilidade, a parte azul, que é da saúde, a amarela, que é a reatividade, e o branco, que é outros. E aí, esse diamante de Rúmio, ele vai de 0 a 4. Ou seja, quanto o número maior ou mais próximo de 4, ele é mais agressivo. Então, quando você se depara com uma placa dessa, né, esse diagrama, né, que é o diamante de Rúmio, aí você, caramba, eu tenho um produto aqui na empresa, esse produto ele está 4 para inflamabilidade, ele está 4 para saúde, né? Puta merda, se é 4 para saúde, tem problema sério. Você vai ver a composição dele, tem tolueno, chileno e tal. Aí você fala, caramba, e agora? E aí então entra um trabalho de tentar substituir esse cara.
É lógico que aí a gente tem que conversar com a galera de produção, conversar com a galera de compras, conversar com o próprio fabricante, se tem como substituir aquele produto por um produto menos agressivo e tal, e aí você começa um trabalho de formiguinha, tá? E do outro lado, a gente limita pessoas para utilizar esse produto. Às vezes a galera toda utiliza um produto agressivo, né? Um produto muito ruim, muito grave dentro da empresa, e na verdade aquele produto não é para todo mundo usar, aquele produto é para um setor ou outro. Então, por isso que quando a gente entra em produto químico na empresa, a gente tem que entrar com os dois pés. Por quê? Primeiro, eu vou fazer um levantamento de todos os meus produtos químicos. Então, vou lá no almoxarifado, vou levantar todos os produtos controlados. Porque se tiver produtos controlados, a gente tem que ter autorização da Polícia Civil, tem que ter autorização da Polícia Federal, autorização do IBAMA, autorização do Exército, se tiver explosivo. Então, muito bem. Aí eu tenho, né, todos esses produtos, eu começo a catalogar. Então, quem é esse cara aqui? Ah, isso aqui é tal coisa. Quem usa esse cara? Olha, usa esses departamentos. Ah, esse departamento, tá, beleza. E aí, eu vou no departamento, você usa isso aqui para quê? Eu uso para fazer isso. É evidente que eu vou conversar com o fabricante, eu vou conversar com o vendedor, né, em compra, para saber se realmente aquele produto deve ser utilizado ali. Se esse produto não é para ser utilizado ali, ou não deve ser utilizado ali, a gente já tira ele fora. Tá? Então você começa o quê? Substituir. Eu substituí produtos que eram à base de xileno e tolueno. E esses produtos super agressivos e tal, conversei com o médico, batemos papo, chamou um pessoal de produção, gerente de produção, falou, amigão, será que não tem outro produto? Ah, não sei, esse aqui toda a vida usou, é tudo bem, mas vamos chamar um fabricante. O fabricante, esse produto aqui é perigoso. Então, você não tem outro não? Ou não tem outro no mercado? Então vamos correr atrás. E correr atrás, tinha outro produto também que não tinha essa composição e servia para a mesma coisa, tá? Então é importante isso aí, é muito importante vocês entenderem profundamente essa questão. Tá? Produto químico é um problema muito sério. Por isso que muitas indústrias, principalmente a indústria química, pede um técnico de segurança com experiência, que já tenha trabalhado na indústria química ou que já tenha se envolvido com produto químico, né? Porque é um problema sério, muito sério. Mudanças, alterações de processos ou de operação. Às vezes a gente consegue fazer uma alteração de um processo ou de uma operação substituindo os produtos, né? Então é questão de conversar, porque às vezes você entra numa empresa e existe o comodismo. Existe o comodismo, aquelas pessoas, mas sempre foi assim. Ou seja, não tem mudança, não tem uma melhoria, né, no processo. E a gente acaba entrando no processo e acaba, né, às vezes, conseguindo ter um êxito, que a produção até sai melhor e sem agressividade. Enclausuramento da fonte, né, outra questão, que às vezes a gente consegue enclausurar uma fonte, né, de um produto químico, olha, está ali, mas a gente consegue enclausurar, né, não precisa ter um contato com o funcionário. A segregação do processo de operação, né, então pegar esse cara aí de uma forma com que a gente consiga deixar ele já cair no local e dali já desfazer o despacho, né, modificação do projeto, né? Não que nós vamos modificar o projeto, a gente vai discutir muito, né, exaustivamente com o pessoal de produção, pessoal de engenharia, a gente vai discutir, abrir uma discussão para falar desses problemas, entendeu? No momento que eles estiverem super conscientes, a coisa anda muito, muito mais fácil. Tá? Limitação, né, da exposição do funcionário, então tem condições de limitar essa exposição? Tem, a gente consegue diminuir, tirar esse funcionário dessa exposição, consegue colocar um equipamento de proteção mais adequado, porque às vezes o funcionário utiliza um equipamento que não é um equipamento adequado, porque o cara que estava lá, o cara sugeriu aquilo, seja o que Deus quiser. Puta merda, mas, porra, professor, eu tenho dúvida, que luva eu vou usar, meu? Eu não sei, calma, liga para o fabricante. Fabricante, tudo bem? Eu tenho um problema aqui, você pode vir aqui? O vendedor vai lá. Muitos dos vendedores, eles vão lá, né? Um representante comercial, o cara vai lá. O que você faz? Ó, eu tenho isso, esse cara aqui tem que ser essa. Ali, ó, tem que ser essa. Entendeu? E o cara vai te dar, né? Vai te explicar, vai te ensinar, vai te vender a luva correta para aquela exposição. E às vezes a gente vê, o cara só tem uma luva de latex ou nitrílica, uma luva de pano só, e parece que só existem essas.
no mercado, mas existe 1 milhão de luvas, tá? Existe um monte. A utilização de equipamentos de proteção individual, lógico, né? Então, é isso que eu acabei de falar. Às vezes a gente consegue ter um equipamento de melhor qualidade. As medidas de controle a serem implantadas, elas devem obedecer uma seguinte ordem, né? Uma seguinte hierarquia, né? A gente sempre tem que ir nesta hierarquia, tá? Presta atenção. Primeiro, a gente tem que tomar medidas de controle coletivo, tá? Então, a gente vai primeiro tomar aquelas medidas de controle coletivo. O que é esse coletivo? Ou eu vou na fonte, trajetória. Tá? Então, eu vou lá na fonte, tento resolver o problema na fonte, eu não consegui na fonte, então eu vou na trajetória. Tá? Não, que aí é a parte do controle coletivo. Não tendo, eu vou em caráter administrativo ou de organização do trabalho. Então, vamos diminuir a carga horária, vamos trocar os funcionários de ambiente do trabalho, ele trabalha 3 horas aqui, 3 horas ali e tal, que são questões de caráter administrativo. E por último, ouçam bem, por último, é o EPI. O EPI, gente, sempre ele é por último. E o que a gente vê muito, eu estou cansado de ver, um monte de técnico falando, pô, mas tem que dar EPI pro cara, tem que dar EPI, tem que dar EPI. Caramba, você viu aquela foto? O cara tava sem EPI, ou não sei o que, EPI, não sei o que, EPI, não sei o que, EPI. Então, gente, vocês têm que começar a mentalizar que existe uma ordem hierárquica que primeiro a administrativa e depois o EPI. O EPI é o último. É o último recurso que a gente tira da cartola, tá? Então, a gente tem que sumir com a insalubridade. Eu não consegui sumir com a insalubridade, eu atenuo, diminuo, isolo. E aí, não tendo jeito, aí a gente vai ver o trabalhador, né, individual, tá bom? Então, pensem muito bem nisso, tá? Prestem muita atenção nisso. Primeiro a gente trabalha no coletivo, depois no individual. E o nível de ação? O nível de ação, que é um valor acima do qual deverão ser iniciadas medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições aos agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição, tais como as medições periódicas da exposição ocupacional. Então, o meu nível de ação é o que? Nós já vimos lá que é a metade do limite, né, para produtos químicos, né? Então, eu tenho lá eu só vou começar a me preocupar depois que passar do meio. Para baixo? Não, só estou monitorando, né? Então a gente começa a monitorar para o quê? Para saber se ele está subindo ou não. Mas como que eu vou saber se ele está subindo ou não? A partir das medições periódicas, né, da exposição ocupacional. Então vou lá, vou fazer as medições constantemente. Então eu não preciso ficar travado as avaliações somente por PPRA. Tá? Muitas empresas elas acabam comprando esses instrumentos e a gente faz medições constantes, toda semana, todo mês, todo dia, sei lá, faz a hora que você quiser, tá? Não tem problema. O importante é para que servem essas medições? Essas medições servem para você ver se está subindo. Tá? Então, você está monitorando, quanto mais próximo, né, forem os dias, né, então, quanto mais próximos forem, o que vai acontecer? Melhor, tá? Então, se eu diminuir o espaço, vai acontecer o quê? Diminuir os espaços, né, dessas avaliações, o meu resultado vai ser 100%. Treinamento dos trabalhadores, né? Lógico, a gente tem que sempre treinar, sempre conscientizá-los, acompanhamento médico, né, com monitoramento biológicos apropriado, lógico, o médico vai pedir exames clínicos, né, para avaliar, para saber como é que está. Os níveis adotados são os previstos na NR9, né, então sempre a gente tem que ver os níveis, né, de quem? De agentes químicos. Os agentes químicos são metade do limite de exposição ocupacional adotado. O ruído, que é a dose, que também é meio, né, que é 50% da dose, que é metade também, tá? Do limite de tolerância previsto para a jornada de trabalho.
A jornada de trabalho que a gente fala é 8 horas. Então, nós temos aqui as categorias e interpretação do grau de risco. Aí nós temos o grau de risco, né, que vai de 0, 1, 2, 3 e 4. E a gente coloca a categoria. O que é essa categoria? Para a gente saber dar um nome, né, para esse risco aí, né, a partir do momento que a gente vai fazer a avaliação, tá? Então, a gente pode fazer essa avaliação e aí vamos ver onde esses caras se encaixam. Então, a gente tem aí como se fosse um 0, que é um risco totalmente significante. Hamilton, me dá um exemplo de insignificante. Você trabalha no escritório, tem ruído? Não, então é insignificante. A fábrica toda tem ruído, dentro do escritório não tem. Então, eu vou lá para fazer uma avaliação, né, de ruído dentro da sua sala, está dando 64 decibéis. Pô, mas 64 é insignificante, é isso aí, tá? Fatores de ambientes ou elementos materiais que não constituem nenhum incômodo, nenhum risco para a saúde, né? Não gera nada. Tá tranquilo, isso é totalmente insignificante. Já um é baixo. O que é baixo? São fatores de ambientes ou elementos materiais que constituem incômodo, sem ser uma fonte de risco para a saúde ou integridade física muito baixo. E aí você define o que é esse baixo. Então, se o ruído, tá, a ação é 80, o limite é 85. Tá? 80, 85. Então, se você tiver um ruído 70, é baixo. Nós vimos lá um 60 insignificante, o 70 é baixo, né? Dentro do limite poderia ser moderado, passou daí dos 85, já seria alto ou sério, e 100, 100 e pouco já seria muito sério. Isso falando do ruído, tá? Mas os outros são a mesma coisa. Se a gente já sabe que metade dele a nossa ação, se tiver abaixo da metade, é insignificante. Se estiver próximo da metade, opa, é baixo. Está dentro disso, opa, já pode ser moderado. Entrou nele, já passou, é alto, severo, né? Então, a gente já consegue fazer essa categoria de interpretação do grau de risco, tá? Então, a gente começa a ver que, né, o moderado, fatores de ambiente ou elementos materiais que constituem com incômodo, né, podendo ser de baixo risco para a saúde e integridade física. E um alto ou sério, são fatores de ambiente ou elementos materiais que constituem um risco para a saúde e integridade física do trabalhador, cujos valores ou importância estão notavelmente próximos dos limites regulamentares. Está aí muito alto ou crítico, fatores de ambiente ou elementos materiais que constituem um risco para a saúde ou integridade física do trabalhador, como a probabilidade de acidente ou uma doença, tá? A priorização dessa avaliação, né? Então, como que a gente encara cada um desses fatores. Então, primeiro, a gente vê lá que o grau de risco de 0 a 1, que é baixo, não é necessária a realização de avaliações quantitativas das exposições, né? Já o 2, que seria a média, a avaliação quantitativa, ela pode ser, não é prioritária. Seria, né, prioritário somente se for o caso para verificar a eficiência das medidas de controle, né, e demonstrar esses riscos aí estão sendo controlados. Então, aí seria uma média. Já uma alta é avaliar quantitativamente prioritária para estimar o quê? As exposições, né, e verificar a necessidade ou não de melhorar ou implantar medidas de controle. Então, essa alta. Eu vou fazer a avaliação quantitativa, né, que é prioritária, né, a gente vai fazer para saber o quê? Se existe a necessidade de implantar alguma medida de controle ou não, se está tudo certo, não. Então, a gente consegue monitorar para ver se tem alterações ou não desses níveis, tá? E dá avaliações quantitativas, que não é prioritária, não é necessária a realização das avaliações quantitativas para demonstrar a exposição excessiva e as necessidades de implantar ou melhorar as medidas de controle. Aí, dentro do grau, as baixas, né? E a alta, que seria a avaliação quantitativa, somente será prioritária para o grau de risco 4, quando for relevante. Para quê? Para o planejamento, né, das medidas de controle a serem adotadas, ou também para quê? Para os registros de exposição. Então, nós temos aqui
os graus de risco, né? Então, tá lá as prioridades, de 0 a 1 que é baixa, 2 média, 3 alta, e 4 que vai altíssima, né? Vamos falar assim, mas essa alta que a gente vai ver o quê? Pô, mas é alta, mas peraí, eu tenho que dividir esse super, mega, giga alta, ou, né, em 2 momentos. Ela é constante, não é constante, como que ela funciona? Bom, as definições das categorias de risco, né, de acordo com a avaliação de situação. Então, nós temos aí as categorias que a gente chama de irrelevante, né, que seria o controle de rotina, e de atenção, controle preferencial e monitoramento. Então, nós temos aqui, tem outras na outra página, então nós temos a categoria que ela é um fator totalmente irrelevante. Então, eu vi que é muito baixo, é uma situação totalmente irrelevante. Então, situação não avaliada. Então, quando a gente não representa risco potencial de danos à saúde, não nas condições usuais descritas em literatura, né, ou pode representar apenas um aspecto de desconforto, não há risco. Então, às vezes as pessoas falam assim, né, acho que você já percebeu, isso aqui tem um cheiro ruim, né? Tal coisa tem um cheiro ruim. Aí você vai fazer é só um fedor, só, não é nada que vai te prejudicar, entendeu? E tem outras situações que existem produtos químicos que não cheiram absolutamente nada e mata. Pum, já cai duro. Então, essas questões a gente acaba sendo irrelevante. Tem um cheirinho aqui, pô, mas ele não é perigoso, né? Então, ele não, mesmo tendo uma questão de desconforto, mas ele não é prejudicial à saúde. E a situação avaliada é o quê? Quando a gente for identificado, mas é quantitativamente desprezível, né, frente aos critérios técnicos. Quando a gente se encontra sob o controle técnico, abaixo da avaliação. Então, a gente considera irrelevante. Né? Então, na hora da avaliação, vai lá verificar que esse cara aqui é irrelevante. Só vai fazer o controle de rotina para saber se ele não cresce, né? Porque ele pode crescer e virar um câncer dentro da empresa. Isso é um problema muito sério. Então, ele está pequenininho, a gente está monitorando. Como começou a subir, opa, peraí, vamos ver quais foram os fatores que levaram ele ao desenvolvimento. De atenção, controle preferencial e monitoramento, é quando a gente da saúde, nas condições usuais descritas na literatura, não causando efeitos agudos, né? Então, o valor teto, ou um valor de limite de tolerância, que seria uma média ponderada, né? É consideravelmente alto. Centenas de parte por milhão, né? Que seria o ppm, quando não há queixas aparentemente relacionadas com a gente. Então, é só de atenção. Né? Então, às vezes a gente tem algumas reclamações dentro da empresa, olha, isso aqui tem um cheiro ruim, olha, parece que está tendo um vazamento de não sei o quê, olha, não sei o quê. Então, a gente começa a investigar isso aí. Começa a investigar e a gente vê que não chegou, né, nos limites de tolerância, não está agressivo, então tudo bem, já é uma zero atenção, que isso aí pode aumentar. A exposição se encontra sob controle técnico e acima do nível de ação, porém, abaixo do limite de tolerância. Então, a gente percebe que está abaixo do limite de tolerância, mas ele está incomodando, então a gente tem que ficar atento a eles, né? A gente tem que estar bem atento. Já o 13 é uma situação crítica, né? Um controle primário. Nesse controle primário, né, a gente tem o quê? Quando o agente pode causar efeitos agudos, né, possui uma intolerância, que seria o valor teto, ou, né, valores de limite são muito baixos, né, alguns ppm. Quando as práticas operacionais ou condições ambientais indicam aparentemente descontrole de exposição, ou quando não há queixas específicas em são excedidos. Então já tem não tem crítica, porque às vezes o camarada está acostumado a viver naquele ambiente, né? Eu já peguei alguns funcionários e falei, mas eu estou tão acostumado. Ou seja, o cara já está surdo, né? Então, como que o barulho vai incomodar ele? Né? Incomodava no início, mas depois que eu nem ouço o barulho. Né? A exposição não se encontra sob controles técnicos e está acima do limite de tolerância, né, da média ponderada, porém abaixo do valor máximo
ou valor teto, né? Então, como um ruído que a gente tem aí de 85 a 115, teto é 115 para ruído contínuo intermitente. Então, 115 é o teto, mas lá embaixo 85. Então, ele tem todo esse espaço, né, para a gente avaliar. Porém, cada dobra de dose, cada 5 decibéis que sobe, o tempo cai pela metade, entendeu? Então, é crítico. Já emergencial, que é um controle com urgência, quando envolve exposição a carcinogênicos. O que é carcinogênico? Cancerígenos, né? Então, são produtos lá que, tem tolueno, tem chileno, tem não sei o quê, tem produtos químicos que provocam câncer. Opa, então a gente já tem que ter uma posição imediata. Nas situações aparentes de risco, né? Grave e eminente. Então, quando há riscos aparentes, né, de deficiência do oxigênio, então, principalmente em exposição a espaço confinado, né, então, quando você entra num espaço confinado lá, falta de oxigênio. Então, quando o agente possui efeitos agudos abaixo do LT e do DLH, que é a concentração imediata perigosa à vida, saúde, né? Vida ou a saúde. Então, quando a gente tem essa concentração imediatamente perigosa à vida ou à saúde, tá? Então, a gente já entra com uma emergência, entendeu? Então, o camarada está no local que falta oxigênio, está no local que tem vazamento de gás, então a gente já começa, né? E essas práticas operacionais ou situações ambientais indicam aparente descontrole de exposição. Então, não tem jeito, aí já são emergencial, já tem que tomar uma medida imediata. Controle, quando as queixas, né, são específicas e frequentes com indicadores biológicos de exposição excedida, né? Então, tem muita crítica, muita queixa, e já foi feita avaliações médicas e constatou que ele tem problema sério, tá? Então, a exposição se encontra sobre controle técnico que está acima do valor teto, né? Que é o valor máximo aí, né? Do índice. A priorização das medidas de controle, né? Então, aí a gente, como que vai controlar isso? Primeiro controla nos baixos, que é a implantação de medidas de controle, né? Não é necessário, né, manter as medidas, mas tentar melhorar as existentes. O 2, que é a média, já é a implantação de medidas de controle necessária, porém a prioridade é baixa. A alta é a implantação de medidas de controle necessária, a prioridade é média, né? E é muito alta a medida de controle necessária e a prioridade é alta, tá? Então é evidente que a gente começa a priorizar. Isso é importante para vocês começarem a pensar dessa forma, com que eu vou fazer um levantamento, então eu já sei que é perigoso, tá? Então, como que eu vou cuidar disso? Tá? Como que eu vou priorizar esses riscos? Então, eu vou priorizar a partir do momento que eu já identifiquei que é baixa, média, alta ou muito alta. A periodicidade, forma de avaliação e revisão do PPRA. Então, o PPRA ele será revisado sempre que necessário, pelo menos uma vez ao ano, com o objetivo de avaliar o seu desenvolvimento e realizar os ajustes necessários. Então, ele tem que ser pelo menos uma... E mudou o setor, teve alteração de produção, teve inseriram, né, uma máquina, inseriram alguma coisa da produção, então a gente vai fazer novas avaliações e vai ver um contexto geral, né, o que essa modificação interferiu no contexto geral da fábrica ou do ambiente. Bem como monitoramento ou reavaliação para verificação da eficácia das medidas de controle implementadas. É lógico, a gente sempre deve monitorar, né? Quando você toma uma medida, ou você adota uma medida, você cria um procedimento, você cria alguma coisa, que você coloca em prática, que implementa, né? Você implementou, colocou para funcionar. Então, é claro que a gente tem que monitorar, saber se está sendo eficiente ou não. Porque como que você vai saber se a medida que você tomou foi eficiente? A gente só consegue saber se a medida que nós tomamos for eficiente ou não a partir do momento que a gente vai até lá e monitora. Então, eu
eu tenho um gráfico, ainda o meu gráfico diz que eu estou tendo, né, um aumento de ruído, né? Então, mensalmente estou avaliando, estou vendo que está tendo, ou o mesmo nível, né? Ou está subindo um pouquinho, tanto faz. E aí eu adoto algumas medidas. Eu adoto algumas medidas e eu vou vendo, a tendência é cair, né? Então, está caindo, opa, eu estou monitorando, está caindo, eu estou monitorando, está caindo, ou seja, eu estou vendo que a minha medida, né, essas medidas que eu tomei, elas estão sendo super eficientes, super, tá? Isso é importante. Estabelecer do plano de ação, metas e prioridade e cronograma, também é outro item do PPRA, que devem ser relacionadas em cronograma, conforme o modelo abaixo, as metas estabelecidas, bem como o planejamento para o cumprimento dessas metas. É lógico, né, que toda vez que a gente vai criar um cronograma, a gente cria ele colocando planejamento e o que nós queremos fazer e o que nós realmente conseguimos fazer, que seria o que você planejou e o que você executou, tá? O objetivo dessas recomendações é a minimização ou a eliminação da exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais. Então, eu faço meu cronograma, deixa eu ver se tem um aqui já. Não, ainda não está aqui. Vou voltar lá. Então, eu faço meu cronograma, né, com todas as minhas medidas durante o ano todo, janeiro, fevereiro, março, tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tal coisa em janeiro, tal coisa em fevereiro, tal coisa em março, tal coisa em abril, tal coisa em maio, tal. E eu vou colocar o que eu estou planejando, né? Então, eu planejo resolver isso em janeiro, e se eu conseguir, aí, puta merda, tá ok, então realizei, eu vou colocar o R, tá? Planejado e realizado. Planejei um treinamento, então estou planejando para o ano que vem um treinamento mensal sobre segurança do trabalho. Então, vou colocar lá, treinamento de segurança do trabalho em janeiro, vou colocar um em fevereiro, em março. Eu posso ser até mais preciso, a primeira semana, a segunda semana de janeiro, terceira, e assim vai. É o meu planejado. E aí, no decorrer, eu realizei, né? Então, eu estava planejando, eu tenho que estar com essa planilha aberta na minha cara, né? Eu tenho que estar com ela aqui. Ou então, esse mês eu tenho que dar um treinamento. Eu vou me programar, porque está dentro do meu cronograma, aí eu vou lá e dou o treinamento. Quando eu dou o treinamento, eu vou colocar R, realizei. Então, eu planejei e realizei, bateu. Pode ser que no outro mês eu planeje na primeira semana, mas eu vou executar na segunda semana, pode ser que eu planeje na primeira, só vou executar na quarta semana, enfim. Mas eu ainda consegui realizar, né? Isso é importante. Quando você faz um cronograma, você não realiza nada. Esse cronograma anual de execução das ações, então, deve ser relacionados em cronograma conforme modelo. Isso que eu li agora? Não. O objetivo dessa recomendação é minimizar. Isso aqui é o que eu li agora, pô. Tá aqui. Então, item, né? Item 1, 2 e por aí vai. Atividade medida de controle. Matricial, acho que é o nome assim. Agora. Matricial. E o pessoal chama de Emília, tem um nome esquisito. E essa máquina, né, que faz folha de pagamento, fazer olerite e tal, é um barulho infernal, é um barulhinho, né, aquele ruído dentro do escritório. Então, é só máquina, né? Então, papel contínuo, aquele barulho o dia inteiro, infernal. E aí que começaram a ver, né? Até talvez o próprio fabricante dela criou uma caixa acústica. Então coloca lá dentro, colocou a caixa acústica e só sair. Então, mas ainda tinha empresas, né? Acho que não existe mais, né? Mas nunca mais ouvi falar. Mas a galera começou a pensar em segurança e começou a proteger essas impressoras. Muito interessante. Treinamento de prevenção e combate a incêndio, precisa ter, né? Então, quanto tempo tem? O cara está colocando 6 meses. Evidente que um cronograma mais exato, a gente coloca mês, dia, certinho. Palestra sobre riscos de acidente, né? Então, o setor todos, né? Então, quem vai falar de acidente, tá colocando aqui
o RH, né, o pessoal médico, né, o departamento médico lá, enfim, 3 em 3 meses. Então ele definiu, né, dentro do cronograma dele como que a banda vai tocar. Registro de revisões de desenvolvimento do PPRA. Então, primeiro, o PPRA ele deverá possuir como primeira página um formulário destinado ao registro de alterações do seu desenvolvimento. Esse formulário deverá ser preenchido na periodicidade máxima de 1 ano, né? Então, deverão ser transcritas no campo resultados das revisões, informações sobre a seguinte análise. Então, a gente sempre coloca na primeira revisão 1, revisão 2, revisão 3, né? Para saber, quando você vai abrir o PPR, você vai ver, pô, então, já teve uma revisão em janeiro, já teve uma revisão tal, a gente pode até colocar o que teve nessa alteração dessa revisão, tá? Também ficaria até mais ilustrativo. Então, revisão 1 é a inclusão das avaliações de ruído, né, de uma máquina que foi instalada na produção. A revisão 2 foi novas medições, que foi tirada uma máquina, não sei o quê. A revisão e assim vai, tá? Houve alterações de layout, processos, atividades, produtos, movimentos, né, utilizados. Então, teve uma alteração também, insere nessa capa, nessa folha. Né? A necessidade de novas avaliações quantitativas, né? Então, a mesma coisa, o plano de ação foi atendido, enfim. Essas informações a gente coloca, né? Então, para quem já fez auditoria, né? Então, no próprio manual da qualidade, nas primeiras páginas, depois da capa, está lá dizendo todas as alterações que ocorreram. As recomendações gerais, né? Essas recomendações gerais são muito importantes, né? Então, exemplos de texto. Recomendamos observar as medidas de ação do corpo do laudo, a fim de controle, no intuito de preservarmos a saúde dos trabalhadores. Então, é uma recomendação meio que geral, né? Então, é lógico que todo mundo quer que tenha um controle mais, né, íntegro aí para proteger os trabalhadores. Ressaltamos ainda que não foram verificados outros agentes ambientais, além dos relacionados no corpo desse laudo. Então, é importante também, porque se não foi avaliado tudo, já deixa marcado, porque senão, se você não escrever, vai configurar que você avaliou tudo, não tinha nada, tá? Tem pessoas que são favoráveis a escrever, né, mesmo tudo que você avaliou e coloca lá a medição e acabou. Aí depois você vai colocar que é descartado ou não. Verificamos que os postos de trabalho são bem arejados, né, ventilados, organizados de forma geral, adequados ao trabalho pretendido, né, sem problema de iluminação. Também muitos acabam colocando essa recomendação, né, mas já vimos que lá no início o cara coloca pé direito, né, se tem ventilação natural, ventilação artificial, iluminação natural, iluminação artificial. O 25, que é o registro, né, que seria a manutenção e divulgação desses dados. O registro dos dados contidos no documento base do PPRA, ele deve ser mantido e arquivado, né, pelo empregador por um período mínimo de 20 anos, bem como aqueles inerentes ao tema, né, como laudos técnicos de avaliação de risco ambiental, etc., né, o LTCAT. Os documentos base, né, ele deve ser apresentado à CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, durante uma de suas reuniões, sempre as primeiras, né, que você fez o PPR, a gente entrega lá, devendo sua cópia ser anexada no livro de ata, né, às vezes a gente não faz isso, a gente só mostra para eles vão folhear e está tudo certo. O registro de dados deverá estar sempre disponível nos trabalhadores interessados e seus representantes, né? Lógico, a gente coloca no quadro à vista, porque vai abastecer para si para fazer o mapa de risco, então todo mundo vai ficar sabendo. A divulgação, né? Então, a divulgação dos dados pode ser feita de diversas maneiras, né? Dependendo do porte do estabelecimento. Então, tem um monte aí, né? Então, a gente pode divulgar, né, em treinamento específico, né, então a gente acaba divulgando tudo nas integrações, nos treinamentos periódicos, DDS e tal, isso pode, reuniões setoriais, então a gente acaba se reunindo, né, com grupos, né, primeiro com chefias e tal, e vem depois trazendo até chegar ao pessoal da produção, via terminal de vídeo para consulta de usuário, tá? Então, às vezes a empresa ela tem, na hora almoço, televisores, né, dentro do refeitório, então a gente coloca mensagens, e reuniões de CIPA e também de CIPAT,
boletins, jornais internos, às vezes a empresa tem boletins internos, a gente coloca. Eu já trabalhei numa empresa que a gente tinha uma revista mensal, um jornal, né? Se falar um jornal, não uma revista, né? Porque a revista era de vez em quando, mas era sempre o jornal. E a gente tinha um espaço no jornal para colocar informação de segurança, para levar todos os funcionários, além no Olerite na época, né? Então, era o Olerite embaixo, né? No rodapé do Olerite, a gente colocava algumas informações de segurança. Foi muito legal. Então, durante muitos anos, nós colocamos muitas informações bacanas. Programa de integração com novos empregados, né, que é fantástico, você vai falar todos os problemas lá para a galera, né, e palestras avulsas, né, então, reúne pessoal no auditório, né, ou no espaço que a empresa tem para ficar discutindo aí as questões de segurança, ou divulgando o PPRA, divulgando aí os riscos existentes. No planejamento anual, metas e as prioridades, né? Então, são, em linhas gerais, esses resultados, né, que a empresa deseja atingir após a implantação desse PPRA, conforme o cronograma anual de execução de ações. É lógico, então, eu fiz o cronograma, tá? Anual de execução, né? Então, me planejei, olha, o que vai acontecer, o que não vai, de que forma que vai ocorrer isso aí. Essas recomendações são existentes no cronograma, que elas devem ser verificadas. Começa a colocar esse planejamento, você já começa a colocar suas atividades para o ano que vem. Que a nossa vida é muito corrida, então se você pegar e fazer um cronograma, né, ou um planejamento, que muitas empresas ela pedem, fala, faz um planejamento para o ano que vem, inclusive com gastos, com custos, né? Então, você tem que abrir uma planilha, ver tudo que tem no ano, você tem que primeiro colocar todas as obrigações legais, né? Então, quando você abre o mapa 12 meses, aí você fala, então, peraí, meu extintor de incêndio vence tanto. O meu brigada vence tanto. Minha CIPA é tanto. Integração, olha, quando tiver aqui a produção aumenta em tal mês, então aqui eu tenho que estar mais atento. Que não sei o quê, inspeção periódica, inspeção disso, então você começa a pegar o calendário e começa a jogar essas informações dentro. Então, que a gente que cuida de meio ambiente, olha, tem renovação de cadre, tem que renovar, sei lá, documentos de licença de operações, olha, tem um documento junto com a Polícia Civil, né, que são licenças de produtos controlados, tenho junto com o Exército, né, se tiver explosivo, eu tenho junto com a Polícia Federal, eu tenho junto com o IBAMA, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. Então, quando você pega todo, né, faz o seu planejamento bonitinho, sobra pouco tempo, viu, pra gente. Aí você tem que preparar material, você tem que dar treinamento para integração, desenvolver projetos, né? Porque você não vai ficar o ano todo só resolvendo essas coisas, você tem que renovar, você tem que mudar, você tem que ter melhoria contínua, e às vezes a gente trabalha como auditor também, normalmente as empresas pegam o técnico de segurança, né, o engenheiro de segurança para fazer auditoria, então nós somos auditores internos, então auditor da 9.000, que é qualidade, 14.000, que é meio ambiente, OSAS, né, que agora é 45.000 ISO, e aí é responsabilidade social, então tem um monte de coisa, a nossa cabeça virada, é muita coisa para fazer, além de reuniões direto para a gente passar todos esses problemas e gráficos, né, e fazer funcionários para saber comportamento, né, e desenvolver treinamento, e então, se você parar para pensar, um ano é muito pouco para as coisas que a gente faz, é bem apertadinho, tá? Então, quando você começa a jogar essas informações, fica bem apertadinho. Exames, né, discussões do plano de conclusões finais, né, que é o final do PPRA. O principal objetivo desse trabalho foi fornecer dados, né, sobre a exposição ocupacional a que estão sujeitos os trabalhadores. Aí, né, é a conclusão final, né, para que serviu ou para que serve esse trabalho. Servindo ainda como forma de auditoria anual do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A responsabilidade técnica do documento, né, que foi confeccionado pelo fulano de tal, restringe-se exclusivamente às avaliações e recomendações realizadas pelo mesmo,
ficando submetido à responsabilidade da empresa, a implantação e acompanhamento das medidas de correção. Percebem que esse último item aqui que é super importante. Por isso que é importante no PPR a gente dar para o pessoal, a diretoria assinar, para ele entender isso aqui que fica sob inteira responsabilidade da empresa, a implantação e acompanhamento das medidas de correção. Por quê? Porque não sou eu que vou tomar as medidas. Eu sou só o cara que assinei, que fez o levantamento. Não sou eu que enfio a mão no bolso para proteger essa máquina, comprar isso. Não sou eu, meu. Quem faz são os caras, então paciência. Tá? Mas ele tem que saber, ele tem que assinar isso aí. Ele tem que assinar para tomar conhecimento. Tá bom? Que tudo isso vai ser dele. Aí é lógico que ele vai pedir um cronograma, onde nós colocamos lá aquelas coisas que são emergencial, aquelas coisas que são a médio prazo, longo prazo, por aí vai. E aí, finalizando, né? Ainda já no último item, pela análise acima, não foram encontrados agentes físicos, químicos ou biológicos capazes de, em virtude da sua natureza, concentração ou intensidade de tempo de exposição, causar danos à saúde funcional. Então, no caso, se você não achou nada, né, não teve nada que prejudicasse a saúde dos funcionários, então a gente coloca também essa informação, tá? Que essa informação é super importante também. Então, que não foram encontrados, né? Isso é importante, não foram. Aí demonstra que você verificou tudo. Tá? Então, a gente tem que ter certeza absoluta que você verificou tudo, porque se fala não for encontrado, aí vem um perito lá, uma reclamação trabalhista e acha, seu PPR não serviu para nada. Né? A gente coloca a bibliografia, normalmente a gente coloca, né, devem ser informados todos os documentos, livros, apostilas e outros materiais consultados, né, pela elaboração. Então, a gente teve NHO, teve documentos da Funacent, teve a CGH, teve o nosso livro de NR, né, 1314, então teve o que? Então, você coloca. E deve ser informado das normas da Funacent, da BNT mais usadas em higiene ocupacional também. A data do documento, né, que a gente tem que colocar a data e colocar a data da realização do documento, que será a data do documento base, né, que aí coloca já final, né, então já coloca a data, assina e beijo e tchau, né, que aí tem data, assinatura, né, que é o responsável pela elaboração do PPRA, que deverá assinar o PPRA nesse campo, incluindo o número do seu registro, do respectivo conselho, né, então, normalmente, se é um técnico, coloca lá seu registro do Ministério do Trabalho, se é um engenheiro, coloca do seu CREA, né, se for um médico, né, dificilmente, mas enfim, se for um médico que fez o PPRL, ele vai lá colocar o seu CRM, por aí vai. Beleza, galera? Então, aqui eu finalizo a parte, mais uma parte do PPRL, né, são várias partes, então, aqui é uma delas. Tem muita coisa para falar, mas sobre o PPRA, tá? Primeiro, como que é um PPRA bem esmiuçado, ponto a ponto deles. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer sobre essa segunda parte do PPRA? Por minha parte, não. Ô, professor, Sim. deixa eu te falar, com essa questão do PPRA e tudo mais, você acha que, se possível, ou para a semana que vem, o senhor podia explicar só um pouquinho da questão dessa transição do PPRA para o PGR, num contexto geral? Eu até já falei em umas aulas passadas, né, como que isso vai rolar, tá? Mas isso não tem problema, posso também falar agora. Isso aí, em contexto geral, o que vai acontecer? O PGR só é em março, tá? Só vai ser em março. E aí, o que é o PGR? O PGR é, na verdade, a cara do PPRA. Então, se você pegar hoje, lá na 22, né, e nas outras normas que falam, né, sobre o PGR é um PPRA. Ele inclui mais uma coisinha ou outra, mas a metodologia é esta aqui que eu mostrei para vocês. É isso que eles querem, tá? Só de uma forma o quê? De gerenciamento. Então, isso aqui, quando você fala em programa, então você está fazendo programa, estou fazendo programa, e aí não tem ali aquele negócio de você fazer a parte da gestão, que é o quê? Você fazer acompanhamentos, você ter isso como uma forma de trabalho.
e não um documento, porque o PPRA hoje é um documento. Você fez, beijo, tchau, tá aqui o PPRA, e o que você está fazendo na segurança trabalhar? Eu estou fazendo outras coisas, seja o que Deus quiser. Não. No PGR, o PGR ele já é diferente, por isso tem o GRO, né, que é sobre o risco ocupacional, que é o gerenciamento do risco ocupacional. Então, o GRO aqui, a gente da segurança do trabalho vai gerenciar, ou vai fazer a gestão de todos os riscos ocupacionais. Como que a gente vai fazer a gestão disso tudo? É o que a gente já faz. Programa de gestão, né? Programa de gestão. O que é essa gestão? A gente tem que gerenciar esse. Como que eu vou gerenciar esse risco? Eu tenho que conhecer que aí entra tudo do PPRA. Só que o PPRA ele morre por ali. Mesmo eu falando aqui agora para vocês como que funciona, né, a estrutura do PPRA, muitas pessoas, que se vocês já cansaram de ouvir, pega o PPRA, né, e coloca na gaveta, que é o quê? Se alguém chega e fala, eu tenho PPRA pronto. Mas a ideia não é ter o PPRA como assim, olha, eu estou atendendo a legislação. O governo não quer mais que você atenda a legislação, que você faça a gestão dos seus problemas, que você resolva seus problemas, né? Então, o PPRA ele vai ser a base. Então, a gente vai levantar todos os riscos, vai fazer tudo isso que eu falei para vocês, mas a gente vai gerenciar ele, a gente vai fazer de uma forma, mais ampla, né? Então, a gente vai ter aquela questão de eu levantei todos os meus problemas, eu monitorei, tudo esses, né, de reconhecimento, avaliação e tal, né? Eu vou ter bem montado, né? Eu vou, fazer a gestão. A gestão é o quê? Pegar esse cara e monitorar ele constantemente. Mas no PPRA não é isso, mas quem faz? Poucas empresas fazem, porque o PPRA fala disso, mas só que o cara ele preenche o PPRA e guarda o PPRA. O que ele faz? Joga na gaveta. Entendeu? Hein, Ricardo? Eu entendi sim, senhor. Tá? Então, é um documento, e o pessoal não quer que seja mais um documento, como ordem de serviço. Ordem de serviço lá na NR1. Que ele quer tirar essa ordem de serviço, que essa ordem de serviço seria o que? As permissões e as proibições. Eles querem tirar fora isso aí, de ser permissões e proibições. Não, vamos fazer um gerenciamento do risco. Tá? Porque hoje você tem lá na NR1 que fala da ordem de serviço. A ordem de serviço é apresentar para o funcionário todas as permissões, todas as proibições, todos os riscos, né? O que pode, o que não pode e tal, né? Dentro dessa característica. E aí a galera falou, não, mas peraí, então você informa e morreu o assunto? Não, vamos fazer a gestão disso aí. Então, vamos gerenciar esses riscos ocupacionais. Vamos pegar esses caras, existem, vamos resolver eles. Não é só vou falar para você, ô Ricardo, aqui tem barulho, tá? E esse barulho você tem que usar protetor, tudo bem? Tá bom, isso está na ordem de serviço. Ô Ricardo, ali você vai ter que usar uma luva, tudo bem? Porque tem um risco químico, tá bom? E tem que usar, porque se não usar eu vou te mandar embora. Ponto. Isso aí é ordem de serviço. Agora, no GRO, não, aí é outra coisa. Porque já de cara eu vou ter que fazer inventário de todos os meus riscos. De cara eu vou ter que relacionar todos, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, assistentes, todos, eu vou colocar, já vou potencializá-los. E a partir daí eu vou fazer o que? A gestão deles. Eu vou administrar esses caras. O que são poucos eu tento eliminar, o que são altos eu tento abaixar para chegar nos níveis de ação, nos níveis, né, abaixo de ação. Entendeu? Então, é isso. Hoje a gente tem como documento. Tá? O que é PPR? É um documento que eu faço e eu enfio aonde? Deixa ali do lado. O fiscal chega, mas isso está resolvendo o problema? Está adiantando você ter PPRA na sua empresa, sendo que você tem um PPRA só para inglês ver? Professor, mas nesse caso, quando eu faço um GRO, vai para a parte ocupacional, de higiene ocupacional, a gente usa o da NR15 ou a gente vai usar os limites da CGH? Não, então é a mesma coisa, a NR15 continua. Então, o que nós temos aqui no Brasil como limite de tolerância previsto lá na NR15, então os limites estão inseridos lá. Os que na sua falta, na sua ausência, se ela, enfim, não tem na NR15, a gente vai para a CGH ou outra norma que porventura tenha, tá? Então, a princípio é NR15, tá? Não tem na NR15, a gente vai para a CGH.
Então, lógico que você vai levantar todos os problemas. Você vai avaliar. Então, tem muitos riscos aí que são qualitativos. E outros que são quantitativos. Então, a regra continua a mesma, a NR15 continua. Mas a forma da gente ver isso aí é diferente, porque hoje você tem o PPRA, você faz o PPRA e deixa na gaveta. Né? Algumas empresas, tal, o que você fez? Eu tenho o PPRA, tá, e aí? Quantas coisas eu falei aí em questão de um PPRA bem feito, olha, planejamento, estratégia e tal, e aí, quantas pessoas fazem isso? Nada. Você pega o PPRA, joga na gaveta, seja o que Deus quiser. Não, eu tenho que fazer a gestão desse documento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver os problemas e correr atrás. Entendeu? Então, é isso que vai ser a diferença. Não vai ser só um documento, porque outra coisa, você vai amarrar tudo no e-social. Quando você amarrar no e-social, o que vai acontecer? Você vai ter que lançar lá, principalmente as questões ergonômicas, que todo mundo passa batido. Agora vai ser diferente. Você vai ter que jogar no e-social. Então, a coisa vai ser o quê? De gestão mesmo. O que é gestão? Você pegar o problema e estudar ele, fazer com que o monitoramento ele seja muito maior, fazer com que esse cara, a gente consiga minimizar, conhecer ele profundamente, sabe? Conhecer na palma da sua mão, para você falar, esse cara aqui... eu vou exaustivamente tomar medidas para tentar assumir com ele. Então é isso, o PPRA, ele vai sair o nome PPRA, mas vai entrar PGR, que a estrutura do PPRA, a estrutura é a mesma, a estrutura não vai mudar, só que a forma do quê? Você não vai só ter esse documento e enfiar na gaveta, não, esse documento vai ser o quê? Vai ser... que a gente fala de cabeceira, né? Cabeceira de cama, esse cara vai ficar do seu lado. Entendeu? Então vai ser bem atuante. E até mesmo porque o governo está tomando algumas medidas, porque, então tem a obrigatoriedade de você ter ordem de serviço, você tem a obrigatoriedade de ter PPRA, a obrigatoriedade de ter o PCMSO, mas o mais efetivo é o PCMSO. Que é o camarada pede exame, então, peraí, não sei o que, mas o PPRA você faz e enfia onde? Dentro da gaveta. Entendeu? Então, a ideia é que seja mais atuante. Certo, mano? Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta aí? Eu tenho, professor. Sim. Na verdade, é de um assunto que já passou tem um tempinho, sobre a estatística de acidente de trabalho. Tá, então vamos fazer o seguinte, deixa eu só então, só cortar a gravação aqui para a gente, como é um assunto fora, aí eu corto a gravação e a gente já fala dele, tá? Tem mais alguém que quer falar sobre o assunto PPRA? Beleza, não tem ninguém que queira falar sobre o assunto, fazer pergunta, eu vou encerrar a gravação. Perfeito.